temos uma palavra linda e impactante para o seu coração nessa quinta mensagem da nossa quaresma. Hoje nós vamos falar sobre o encontro que dá sentido à fé. José de Arimateia, Nicodemos e a generosidade abundante. Amém? Leia comigo, abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia em João, capítulo 19, versículos 38 e 39. Vai passar no telão e nós vamos poder ler juntos. Vamos ler juntos? Diz assim: depois disso, pediu o corpo de Jesus. José, com a permissão de Pilatos, amém. Oro, peço a Deus que essa palavra entre no seu coração, frutifique, multiplique, transborde e dê muitos frutos amanhã, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma fé que se manifesta na hora certa. A morte de Jesus, eu creio que ela balançou o coração daqueles que o seguiam. Jesus, ele era um mestre e ele tinha vários seguidores. Naquele momento onde Jesus morreu, muitas pessoas se dispersaram, muitas pessoas sumiram, porque elas não queriam ser associadas àquele homem que foi naquele dia crucificado. Então, as pessoas deram no pé. Você conhece? Não, nunca vi. Conhece? Não conheço, nunca vi. Porque elas não queriam ter uma associação com alguém que foi crucificado, né? Foi condenado ali, mesmo que injustamente, mas houve uma condenação. E foi colocado em uma das piores mortes, que era a morte de cruz. Só que, no entanto, dois homens, que podemos dizer dois improváveis, eles se manifestam nesse momento. O nome deles é José de Arimateia e Nicodemos. Ambos eram destaque no sinédrio, ambos seguiam Jesus em segredo, temendo que fossem julgados, porque homens que faziam parte do sinédrio tinham uma reputação a zelar. Como eles colocariam a sua reputação, o seu estudo, a sua teologia em xeque, seguindo um homem que não era considerado Cristo, não era considerado Salvador. Mas quando eles viram que Jesus morreu, algo mudou dentro deles. A fé que eles tinham, ela parou de ser uma fé escondida e ela passou a ser uma fé pública. Uma fé que se manifestou na hora certa. E quando Jesus morre, José de Arimateia, ele vai a Pilatos e ele reivindica o corpo de Cristo. Ele fala: me dá esse corpo para eu cuidar, me dá esse corpo para eu levar. E Pilatos fala: leva, pode ir, o corpo é seu. E José de Arimateia, ele era um homem muito rico. Quando você vai a Israel, a gente vai lá no monte onde aconteceu a crucificação, logo em seguida fica o jardim de José de Arimateia. Provavelmente aquele lugar era o túmulo verdadeiro onde Jesus foi colocado e onde a pedra rolou. Por quê? Um túmulo naquele tempo era algo muito caro. Mas José de Arimateia, ele tinha recursos, ele tinha dinheiro para ter um túmulo e ele reivindicou o corpo de Cristo para esse corpo ser colocado naquele túmulo. Ele e Nicodemos foram dois seguidores de Cristo em segredo. Mas, após a sua morte, eles viram o quê? A sua fé se manifestando na hora certa. Amém? A gente pode entender que uma fé, ela precisa sempre chegar no momento certo. A nossa fé precisa, em alguns momentos, sair da sombra e demonstrar coragem naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que é a nossa convicção aqui na terra.
Aqueles dois homens, eles eram dois líderes influentes naquela sociedade. Aqueles dois homens, eles tinham dinheiro. Quem já assistiu The Chosen aqui? Nicodemos, ele pede para falar com Jesus à noite, se encontra com Jesus à noite, porque ele não queria ser visto conversando com Jesus. E o mais lindo de toda essa história, sabe qual é? É que Jesus, ele entende a dor de cada um. Ele falou assim: olha, Nicodemos, se você não pode me encontrar de noite, de dia, problema é seu. Não, ele falou assim: eu vou te atender à noite. Eu vou estar com você na hora que você pode. Porque Jesus, ele conhecia o coração de Nicodemos. E esses dois homens, após a morte de Cristo, eles poderiam continuar no anonimato. Eles poderiam continuar escondidos. Mas eles escolhem colocar a fé em ação. Eles escolhem apresentar-se à sociedade como alguém que crê naquele que foi crucificado, mas que em breve, em 3 dias, por mais que eles não sabiam, seria aquele Cristo que não era mais crucificado, mas o nosso Jesus Cristo ressuscitado. Amém? A nossa verdadeira fé, ela não pode ser mantida em segredo para sempre. Em algum momento, eu e você precisamos revelar em quem cremos. Precisamos revelar em quem acreditamos. Precisamos dizer: olha, eu sou cristão sim. Olha, eu creio em Cristo sim. Amém, querido? Você não pode ser um agente secreto. Alguém que esconde em quem você crê. Às vezes você tem uma rede social, ninguém faz ideia que você tem uma fé. Lá é um palco lindo para você manifestar a sua fé e alcançar corações. Amém? Então hoje, você pode mudar a sua atitude. Você pode mudar a atmosfera que você vive. Você pode mudar a sua forma de manifestar a sua fé. C.S. Lewis diz assim: cristianismo, se for falso, não tem importância. Mas se for verdadeiro, é de importância infinita. Se ele for falso, não precisa de você apresentar, manifestar. Mas se ele for verdadeiro, ele tem uma importância infinita em pessoas, em cidades, em famílias, em relacionamentos. Por quê? Porque o cristianismo, queridos, ele não é uma religião, não. Simplesmente. O cristianismo é Cristo em nós, a esperança da glória. O cristianismo é eu e você manifestando a glória de Deus, levando a glória de Deus por onde eu e você formos. Amém? Então, nessa manhã, eu tenho uma pergunta para você. Quantas vezes nossa fé tem sido discreta por medo de sermos rejeitados? Quantas vezes nós escondemos quem verdadeiramente somos, cremos, né? Vivemos em Cristo, porque as pessoas vão me deixar, as pessoas vão me abandonar, as pessoas vão me rejeitar, vão falar mal de mim. Querido, a nossa fé não pode ser baseada nisso. A nossa fé precisa ser firme, fundamentada naquele que nós cremos. E a gente não precisa ser envergonhado do Evangelho. Porque o Evangelho, querido, é loucura para os homens. Mas para nós que cremos é poder de Deus para salvar, para curar, para transformar, para nos regenerar. Você pode dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Você pode dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Você pode ter uma fé que se arrisca. Amém? Quanto custa hoje a sua fé? Quanto custa hoje aquilo que você crê? Quanto custa hoje a sua pública declaração e confissão de fé? Eu creio que não custa mais do que aquilo que custou para Cristo na cruz. Morrer por mim e por você. Mas nós, como discípulos do seu reino nessa terra, podemos declarar que por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Amém? O nosso viver é Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, que essa palavra entre no coração de cada um. Que essa palavra, Pai, se manifeste na sua intencionalidade, Pai. Que essa palavra alcance, Pai, aquele que tem
sido discreto em sua fé, aquele que tem sido envergonhado em sua fé, que nessa manhã eles recebam, Pai, um ânimo para dizer, Pai, nós servimos aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e aquele que voltará para nos buscar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Fique com essa intervenção. Amado irmão, amada irmã, escrevo a você com um coração que um dia foi dividido entre o medo e o amor. Eu era um homem respeitado entre o meu povo, um conselheiro do Sinédrio. Meu nome carregava honra diante dos homens, mas por dentro eu lutava. Porque em silêncio eu cria nele, em Jesus, o Nazareno. Eu via curar os doentes. Eu ouvia falar sobre o reino de Deus com autoridade que nenhum outro tinha. Eu sabia, ele era diferente. Ele era uma verdade, ele era uma vida. Mas eu me calava. Ah, como eu me calava. Eu tinha medo de perder minha posição. Eu tinha os olhares do meu povo. Eu tinha medo do julgamento dos homens. Então, eu o segui de longe, escondido. Mas um dia, o vi numa cruz. Aquele a quem eu amava em segredo foi exposto diante de todos. Aquele que deu tudo por amor. Eu vi seu sangue manchar a terra e o meu coração se partiu. Naquele instante percebi. Do que vale minha honra se ela me afastou daquele que é a própria vida? Do que vale minha posição se o meu Salvador foi rejeitado? Do que vale o respeito dos homens se eu perco o amor do meu Deus? Foi então que o amor venceu o meu medo. Fui até Pilatos, eu, José de Arimateia, o respeitado, me expus. Pedi o corpo dele, assumi publicamente que eu o amava. Seguro em minhas mãos seu corpo ferido, sujo de sangue, e aquele toque, eu fui libertado. Ali, entre lágrimas e perfumes, percebi, a verdadeira honra é ser contado entre os que amam Jesus. A verdadeira riqueza faz parte da história dele. A verdadeira coragem é viver para ele, sem se esconder. Hoje, escrevo para você que talvez tenha medo de se expor por ele. Eu entendo, eu estive aí. Mas preciso dizer, não há glória maior do que ser conhecido como alguém que ama Jesus. Não há liberdade mais doce do que largar o medo e viver pelo amor do Mestre. O que você tem medo de segurar em você? E a quem você quer agradar? Então, que tipo de fé nós podemos aprender hoje com José de Arimateia e com Nicodemos? Que tipo de fé eu e você hoje podemos aprender a desenvolver com esses homens que cuidaram do corpo de Cristo, que financiaram o ministério de Cristo e que se arriscaram por Cristo? Ponto 1, João 19:38 diz assim: José de Arimateia, discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Número 1, o que eu aprendo com esses homens? Em especial nesse versículo, aprendendo com José de Arimateia, que a fé se arrisca. Você pode falar comigo? A fé se arrisca. A fé se arrisca. José de Arimateia era um homem rico. Participava do Sinédrio. Ele era um dos conselheiros. Participava, gente, do conselho que acusou Jesus Cristo. Não que ele esteja lá acusando, mas ele participava daquele conselho qual condenou Cristo. Ele tinha uma reputação a zelar, seguia Cristo de forma secreta, mas no dia da crucificação, ele percebeu que nada era mais valioso do que Jesus Cristo de Nazaré. Então ele vai a Pilatos, reivindica o corpo, assume publicamente a sua devoção
Ele poderia, ali naquele momento, colocar sua reputação em xeque, sua reputação social. Ele podia colocar aquilo que ele ensinava aos homens em xeque. Só que José, ele entende que a fé, ela não pode permanecer oculta. Amém? Falar para quem está do seu lado, a sua fé não pode permanecer oculta. Em um determinado momento, ele escolhe publicar a sua fé. Ele escolhe dizer a quem ele serve. Ele escolhe revelar a quem ele crê. E, além disso, ele demonstra uma alta generosidade em doar um sepulcro para Jesus. Porque onde colocariam o corpo do mestre? Onde ele seria sepultado? Onde ele seria colocado? Mas já estava tudo preparado na eternidade. E José foi esse homem que reivindica o corpo, cuida do corpo, perfuma o corpo, coloca linho sobre o corpo e sepulta o corpo. Amém? Esse sepulcro, gente, ele era valioso, ele pertencia à família. Ele era usado para o futuro. Igual hoje, muitas pessoas compram sepulcros, jazigos, caro. Se hoje é caro, imagina naquela época. Como não seria? Mas José, ele resolve dizer que ele seguia a Cristo. E ele não mede esforço para honrar o corpo de Cristo, embora morto, embora crucificado. Ele fala, olha, o meu dinheiro é para esse corpo, é para financiar esse corpo. O meu recurso é para sepultar esse corpo. Porque esse não é um corpo qualquer. Amém? Aquele corpo não era um corpo qualquer. Aquele corpo era o corpo de Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu e ressuscitaria. Amém? A verdadeira fé, ela não se mede pelo que dizemos em tempos de paz, mas que escolhemos em tempos de risco. Em tempo de risco, o que eu e você temos escolhido? O que temos colocado em xeque? O que a nossa fé tem se arriscado? Você já arriscou a sua fé por algo? Você já fez um voto radical? Você já fez uma loucura por Jesus? Talvez você não fez isso ainda. Talvez seja o momento de você manifestar publicamente a sua fé. Billy Graham fala assim, a coragem não é a ausência do medo, mas a convicção de que há algo mais importante do que o medo. Amém? Vou ler de novo. A coragem não é a ausência do medo, mas a convicção de que há algo mais importante do que o medo. Isso é a coragem que eu e você precisamos ter para manifestarmos a nossa fé. Quando nós colocamos no outdoor, amor maior que, estamos declarando para a cidade, estamos declarando para quem olhar, para quem ver, que existe um amor maior que tudo. Maior que tudo nessa terra. Um amor que pode nos alcançar, pode nos sarar, nos transformar, pode mudar a nossa história. E o que hoje tem impedido você de viver a sua fé publicamente? Você está disposto a se arriscar por Cristo? Você está disposto a dizer a quem você serve? Você está disposto a publicar lá, eu sou crente. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou seguidor de Cristo. Pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo. Você teria coragem de dizer isso hoje? Se você não tem coragem de dizer isso hoje, você precisa hoje endireitar os seus caminhos para isso. Amém? Porque nós precisamos viver uma fé que arrisca. Amém? Fala para quem está do seu lado, viva uma fé que arrisca. Viva uma fé que arrisca. 2, João 19:39, diz assim, Nicodemos, que antes tinha ido encontrar-se com Jesus à noite, acompanhou José de Arimateia, levando cerca de 35 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Vamos ler de novo. Nicodemos, que antes acompanhou José. Deus sempre manda um parceiro. Deus sempre manda um parceiro.
José estava ali sozinho, mas de repente aparece Nicodemos para acompanhá-lo. E o que nós aprendemos com Nicodemos? Aprendemos que a fé cresce com o tempo. Amém? Você pode dizer, a fé cresce com o tempo. Nicodemos, ele aparece inicialmente em João 3, quando você vai ler, procurando Jesus à noite, com receio de ser visto, fala, mestre, me atenda, mas eu não posso aparecer em público com você. E aí depois, em João 7, ele defende discretamente o mestre diante dos fariseus. Depois, em João 19, ele se une a José de Arimateia para sepultar o corpo de Jesus Cristo, trazendo especiarias preciosas para aquele ritual. Sua fé, antes vacilante, amadureceu a ponto de demonstrar em público o seu amor e sua reverência. Aquela fé era não uma fé só que arriscava, não somente uma fé que crescia, mas era uma fé generosa com o corpo de Cristo. Amém? Esse crescimento nos ensina que nem todos amadurecem de forma imediata. Eu e você vamos crescendo em fé. Amém? Alguns precisam de mais tempo para refletir, para vencer seus medos interiores, aquilo que te traz por dentro. Em João 7, ele defende Jesus Cristo dos fariseus. Agora, João 19, ele assume um papel ativo da sua fé. Ele nos mostra uma grande lição, sabe o qual? Que Deus, ele trabalha no processo, no momento certo. Nós podemos ter a atitude certa, concreta, na hora certa. Amém? Ele superou suas hesitações, investiu recursos valiosos no corpo de Cristo para honrar aquele que era o seu mestre em secreto. Aquilo que era secreto tornou-se público. Amém? As especiarias, gente, que eles colocaram no corpo de Cristo eram valiosíssimas. Custava dinheiro. Custou sangue, suor, trabalho, custou dinheiro. E eles entenderam o valor daquele corpo. Eles entenderam quem era aquele homem. E hoje eu te pergunto, como eu e você podemos investir tempo, habilidades, recursos para glorificar o nome de Jesus? Deixando de lado toda a preocupação com o que os outros pensarão de mim ou de você. Deixando de lado o que eles vão achar. Você toca na igreja. Ah, na igreja? Ah, você canta na igreja. Como eu e você podemos usar nossos dons, habilidades, talentos para manifestar aquilo a quem nós cremos? Amém? A verdadeira fé, ela pode começar pequena, mas ela precisa crescer até transbordar em ação. Ela pode ser pequenininha, mas ao longo do tempo, ela vai crescendo, e ela passa de ser algo somente interno, e ela passa a ser externa, porque ela se manifesta em ação, em atos públicos. Amém? A sua fé tem se manifestado em atos públicos? Tem uma frase que diz: a fé só se torna real quando nos leva a agir. A fé só se torna real quando nos leva a agir. Sua fé tem crescido, tem permanecido estagnada? Você está pronta para demonstrá-la no momento certo? Como você tem publicado, colocado para fora a sua fé? A minha fé e a sua fé precisam ser públicas. Amém? Precisa ser manifestada em ações. Qual a ação? A ação de servir na casa de Deus. A ação de ser generoso no corpo de Cristo. A ação de pregar o evangelho. A ação de dizer quem nós somos, em quem nós servimos, em quem nós cremos. Essas são ações públicas de fé. Orar para os enfermos e crer que eles serão curados. Amém? Eu e você precisamos entender isso. A nossa fé precisa agir. Fala para quem está do seu lado, sua fé precisa agir. Amém? A nossa fé precisa se arriscar. A nossa fé, ela tem que sair do escondido e vir para o público.
Amém? E a nossa fé, Lucas 9:24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. A minha fé e a sua fé precisa superar o medo da rejeição. Nós não podemos ter medo de sermos rejeitados por aquilo a quem nós servimos, o qual nós acreditamos. Aqueles 2 homens poderiam ser totalmente rejeitados, porque eles eram de grande influência. Eles não tinham pouco a perder, não, gente. Eles tinham muita coisa a perder. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Mas naquele momento, que era o momento que eles poderiam verdadeiramente se esconder, porque Cristo já tinha sido morto. Podia falar, agora morreu. Morreu mesmo, agora eu não preciso nem falar nada. Ninguém precisa nem saber quem eu sou, o que aconteceu, o que eu fiz. Não, naquele momento eles não tiveram medo de enfrentar a rejeição, a perseguição ou perder os seus privilégios. Porque aqueles homens eram homens privilegiados na sociedade. Mas eles escolheram confiar em Deus, mostrando que a aprovação divina vale mais que a aprovação humana. Aquilo que Deus pensava a respeito deles valia mais do que qualquer pessoa, judeu, ou membro do Sinédrio, ou Pilatos, ou quem fosse, pensasse a respeito da vida deles. O medo de ser julgado, ridicularizado, às vezes ele nos sufoca alguns cristãos, mas essa não é a nossa atitude, amém? Muitas vezes nós queremos evitar conflitos, preservar nossa imagem, nós queremos nos esconder, mas eu e você somos filhos amados de Deus. Amém? Temos uma identidade. E a nossa identidade não pode ser escondida. Quando você mostra a sua identidade para alguém, seja lá quem seja seu pai ou sua mãe, bom, ruim, pobre, rico, alguém que foi perverso, não foi, não importa, aquela é a sua identidade, aquela é a sua filiação, seu pai e sua mãe, você não pode esconder, você também não pode esconder de quem você é filho nessa terra, filho amado de Deus, amém? A sua identidade, ela precisa ser revelada. José e Nicodemos, eles decidiram que era melhor serem identificados como um Cristo crucificado que manterem seu prestígio às custas da sua covardia espiritual. Eles resolveram, não seremos covardes espiritualmente. Podemos até ser covardes durante um tempo, nos escondendo. Jesus até nos entendeu. Jesus até me atendeu. Jesus até me aconselhou em alguns momentos. Mas essa covardia após a sua morte não vai continuar. Não vai prevalecer. Eu sou um discípulo de Cristo e eu preciso levar o evangelho. Esse evangelho não pode ser guardado em segredo. Porque quando eu e você nos testemunhamos quem somos, quando eu e você nos posicionamos, nós testemunhamos em quem nós cremos. Nós somos vasos, canais de Deus para levar o evangelho e transformar vidas através daquilo que Deus fez em nós. Por isso, quando você tem um testemunho, você precisa declarar, você precisa contar, você precisa dizer: ai, quem te curou? A medicina? Não, se foi Cristo, você fala: Cristo Jesus me curou. Amém. Aleluia! Nós entendemos, a medicina é maravilhosa, Deus usa mesmo os médicos, Deus usa a cura, mas tem curas que são milagrosas. E você não pode atribuir à medicina aquilo que Deus fez. Amém? Você não pode atribuir à salvação aquilo a quem não pode te salvar. Somos salvos pela fé, mediante a graça. Amém? De Deus. Nessa manhã, você precisa entender que a opinião dos outros não é maior do que a opinião de Deus a seu respeito. Amém? Você e eu não podemos negar a nossa identidade em Cristo. Quando compreendemos que o que está em jogo é eterno, aprendemos o que realmente importa. E o que realmente importa é a aprovação de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá.
Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. A verdadeira liberdade está em não ter medo de ser quem Deus te chamou para ser. Quem Deus te chamou para ser nessa terra? Você tem sido ou você tem se acovardado? Ou você tem se escondido? Charles Spurgeon diz assim: se Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício é grande demais para que eu faça por Ele. Se Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais para que eu faça por Ele. Amém? Nada que eu e você façamos para Deus vai ganhar daquilo que Ele fez por mim e por você. Nada. Nada que você entregar mais vai ganhar da maior doação que foi Ele morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Por isso eu e você precisamos nos posicionar. Quem você é em Cristo? Quem você é? O que você tem medo de perder ao se posicionar por Jesus? O que você tem medo de perder? João 19:40 diz assim, 4º ponto. Eles tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, com especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. Eles tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linha, com as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. O que eu aprendo com a fé de Nicodemos e de José de Arimateia? Eu aprendo que a fé se manifesta em ações práticas. Aquilo que José de Arimateia e Nicodemos fizeram foram ações práticas. Foi algo incrivelmente prático. Me dá esse corpo. Leva o corpo. Coloca linho no corpo. Perfuma o corpo. Sepulca o corpo. Rola a pedra e fecha o sepulcro. Prática. Ação. Eles decidiram investir tempo, esforço, recurso em um ato de amor, talvez até crítico. Não sei o que passava simplesmente na cabeça deles, mas eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Eu e você precisamos fazer aquilo que ser feito. Se é entregar, se é falar, se é ofertar, é ofertar, se é curar é curar, se é pôr a mão sobre os enfermos, é colocar a mão sobre os enfermos. Eu e você precisamos ter uma fé prática. Amém? Uma fé genuína é uma fé prática. É uma fé que pode ser vista. É uma fé que não se manifesta somente no tempo onde eu e você estamos confortáveis. Não. É no momento em que nós estamos em perigo, em risco, onde a nossa reputação pode ser julgada, em que pode nos apontar o dedo, pode falar, aquele ali, lá vai mais um crente. Isso mesmo, lá vai mais um crente. Daqui a pouco você também vai ser um. É isso que eu e você precisamos fazer. Sabe, José de Arimateia era um homem rico. E a generosidade dele foi uma consequência direta do amor que ele sentia por Cristo. Sabe por quê? Quem ama, investe. Quem ama, cuida. Quem ama, coloca valor. Você investe nessa casa, nessa igreja, porque você ama. A partir do momento quando você não amar, o seu recurso sai. Mas no momento que você ama, você investe, você cuida, você chega mais cedo para abrir a porta, para fazer o café, para servir os seus irmãos, para colocar os envelopes nas cadeiras. Por quê? Porque você ama. Você faz ofertas sacrificiais porque você ama. Aquele amor de José de Arimateia era uma consequência direta daquilo que ele sentia por Jesus. Por isso ele entregava o seu recurso no reino. Por isso ele entregou o seu recurso no corpo. Por isso eu e você entregamos o nosso recurso no reino de Deus. Amém? Porque nós amamos o reino de Deus. E eu quero te falar que o reino de Deus, ele não se trata apenas de dinheiro, mas ele se trata de tempo, compaixão, hospitalidade, cuidado, serviço, entrega. Cada atitude generosa é um reflexo de que a fé saiu do campo das ideias e se tornou algo prático. Amém? Cada atitude generosa, minha e sua, para com o corpo de Cristo nessa terra, é esse reflexo. Que a fé saiu da minha filosofia, saiu das minhas ideias e entrou na minha prática.
prática. Eu e você temos práticas de fé, porque a fé, ela não é passiva, a fé é ativa. Amém? Fale para quem está a sua fé precisa ser ativa. Por isso a generosidade de José de Arimateia e de Nicodemos foi algo extraordinário. Sabe, se você colocasse hoje em reais, vamos colocar em reais não, em dólares. Em dólares. O investimento naquele corpo foi aproximadamente o valor de $90 mil hoje. 500 mil reais, de 500 a 600 mil reais hoje. Para enterrar alguém? Para sepultar alguém? Não era qualquer um, era um mestre. Era aqueles a que eles serviram secretamente, mas falou assim, não posso me acovardar espiritualmente mais, eu tenho que manifestar a minha fé aqui. Eles precisam ver que o meu dinheiro, o meu recurso será investido nesse corpo, porque esse corpo é valioso, é precioso. Esse corpo não é qualquer um. Amém? Então hoje, querido, eu e você precisamos expressar a minha fé e a sua fé em ações práticas, sacrificiais, generosas, honrosas com o corpo de Cristo. Deus é bom o tempo todo. Bispo Carlos Damasceno diz assim, a fé sem ação é como uma chama sem luz. Existe, mas não ilumina nada. Pensa nisso, gente. A fé sem ação é como uma chama sem luz. Existe, mas não ilumina nada. Você já pensou em pegar uma vela e colocar debaixo da cama? O que ela ilumina? Nada. Coloca em cima da estante. Ilumina o quê? A sala toda, o quarto todo, a casa toda. Assim a minha fé e a sua fé precisa iluminar onde nós estamos. Precisa ser prática, precisa ser vista. Os olhos, né, são os olhos espirituais das pessoas que precisam ver a nossa fé, não. São os olhos reais, carnais, que precisam olhar e falar assim, eis ali um discípulo de Cristo. Aquele homem e aquela mulher são discípulos de Cristo. São fiéis ao corpo de Cristo na terra. Amém? Eu e você precisamos ser vistos. Eu e você precisamos ser vistos por aquilo que nós fazemos pelo reino de Cristo. John Wesley fala, faça tudo o que puder, com todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, todas as vezes que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Então ele está dizendo, faça, 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 pratique a sua fé. Por mais que você olhe e fale assim, não, isso é tão pequeno. Querido, nenhuma semente é pequena para Deus. Nenhuma entrega é pouca para Deus. Nenhum sacrifício é pouco para Deus. Porque o seu pouco, aos olhos de alguns, pode ser pouco, mas para você é muito. Porque Deus não julga a quantidade. Ele olha a qualidade da nossa entrega e da nossa fé. Aquela mulher que entregou tudo o que ela tinha aos pés de Cristo. Todo o seu perfume. Ela entregou tudo. Podia ser apenas um perfume, mas ela entregou tudo, porque era tudo o que ela tinha de mais precioso. Eu e você, o que temos colocado no reino de Deus, tudo o que nós temos, todos os nossos dons, habilidades, os nossos recursos, a nossa generosidade, a nossa entrega, o nosso serviço, ou não, ou a gente tem se acovardado em algum tempo. Que nós não precisemos de momentos críticos apenas para agirmos. Que nós não precisemos de medo para agirmos. Ai, a pandemia vai vir. Ai, meu Deus, estou com medo de morrer. Ai, deixa eu fazer, porque a pandemia colocou muita gente na linha. Com medo de morrer. Voltou a ser crente. Voltou a ler a Bíblia. Acreditar em milagre. Que nós não precisemos de outras pandemias para nos alinhar. Mas que possamos viver embaixo da palavra de Deus, que nos orienta dia a dia. Que traz iluminação para mim e para você o tempo inteiro. É isso. Que eu e você possamos nos arriscar mesmo por Cristo, nos entregar. Não porque temos medo, não, mas porque nós temos um coração generoso e doador o tempo todo. A Power Music já pode subir. Se alguém observasse hoje a sua vida, veria mais palavras ou mais ações demonstradas?
Como você pode praticar a sua fé de forma visível e generosa, como José e Nicodemos? Como que eu e você podemos fazer isso? Que o exemplo desses dois homens nos inspire a ofertar ao Senhor não apenas recursos financeiros, mas também tempo, talento, amor ao próximo, compaixão, entrega, serviço. Amém. Hoje nós somos chamados a uma coragem generosa. Amém. A uma coragem e a uma generosidade. Nós somos chamados a nos posicionarmos, sairmos do anonimato, colocar a nossa fé em risco, enfrentar o risco da rejeição, revelando a quem realmente eu e você pertencemos. Amém? Eu e você pertencemos a Jesus Cristo. Então se coloque de pé nessa manhã. Se você entrou aqui nessa manhã e falou, eu não pertenço a esse Cristo, há uma chance para você. Amém? Há um convite a você nessa manhã para se entregar a Jesus Cristo de Nazaré. Porque você e eu precisamos amadurecer a nossa fé. Amém? A cruz, ela foi o ponto de virada na vida de José e Nicodemos. A morte, o sepulcro foram ponto de virada na vida daqueles homens. Que não precisamos de mortes e cruzes para isso mais. Nem de pandemias, mas que eu e você possamos desenvolver um coração, uma fé madura, a ponto de termos e desenvolvermos a sensibilidade a tudo aquilo que Deus pede. Fala comigo e fala com você nesse tempo. Amém? Feche seus olhos, fale com o Senhor, fale, Pai, eu preciso hoje desenvolver essa fé. Eu preciso hoje me tornar alguém corajoso, alguém generoso. Talvez você entrou aqui e você é um avarento. Talvez você entrou aqui e você tem medo de entregar as suas coisas, de doar, de ajudar o próximo, de financiar o reino. Mas hoje Deus tem te chamado à generosidade. Você vai sair da sua esfera escondida e você vai entrar na sua esfera prática hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo que as barreiras que te prendiam não vão te prender mais. Que as cadeias que aprisionavam a sua mente, o medo que era colocado sobre você, hoje vai bater em retirada. E você vai sair dessa manhã aqui liberto em todas as áreas da sua vida, nas suas finanças, na sua mente, na sua entrega, na sua compaixão. Em nome de Jesus.